Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rafael Oliveira, estou com abertura hoje. Eu queria convidar vocês a dar uma checada no celular de vocês para ver que o que está desligado, para que a gente realmente possa prestar atenção nas mensagens, né? Nos estudos dessa manhã. E a lição de hoje, ela é do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Por Francisco Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E ela é a lição de número 56. E ela é intitulada Lucros. E eu queria que vocês realmente entregassem o coração de vocês a essa abertura. Vale muito a pena o que ela vem trazer aqui, né? Então, vamos lá. Lucros. E o que tens ajuntado, para quem será? Isso são palavras de Jesus, está em Lucas capítulo 12, versículo 20. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas, não constituem valores da alma, nem traz o selo dos bens eternos. Atingindo a semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na crosta terrestre. A consciência, inquieta, enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos: pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Essa lição, ela é uma lição muito forte mesmo, porque principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Que as pessoas correm tanto atrás do material, da riqueza, dos lucros. E Jesus, ele vem realmente abrir os olhos da gente para isso, né? E o que tem ajuntado, para quem será? Né? Essas riquezas que a gente corre tanto atrás, esse bem material que a gente corre atrás, para quem é isso? O que é que a gente vai levar disso aqui? Né? E ele fala bem aqui, né? O espírito lucrativo alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. Essa parte aqui me fez lembrar, há um tempo atrás eu via crianças de 10, 12 anos postando no YouTube o que vestiam, roupas de marca. Hoje eu estou vestindo essa blusa aqui de $1.000, esses tênis aqui de 10 mil, essa calça não sei quanto. Crianças com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Buscando coisas materiais. O que eu quero dizer, gente, é que a riqueza, ela não é pecado, ela não é errada.
Mas quando você se torna escravo do dinheiro, é isso que acaba com a gente. São essas coisas que destroem o nosso eu, os valores que a gente aprendeu com os nossos pais na infância. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. A gente sempre está buscando, e isso é interessante porque essa lição ela me fez relembrar muito tempo. Quem aqui não quer ganhar dinheiro, crescer na vida, né? E a gente às vezes quer correr demais e acaba se perdendo no meio do caminho. Né? Quando ele fala, tem o outro trecho aqui onde ele entra aqui e fala da seguinte forma, que as mães, né? Cadê? Mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecido durante muitas horas do dia a fim de experimentar a mina lucrativa. Quantas mães hoje não deixam seus filhos o dia inteiro numa babysitter para poder ir atrás de dinheiro? Umas por necessidades, mas se eu posso trabalhar 6, 8 horas e voltar para minha casa, estar perto do meu filho, mas eu decido trabalhar mais até 10 horas da noite, meia-noite, né? Trabalho meu durante o dia limpando casa, depois você vai pegar um part-time de chave, né? Que é o escritório, você vai limpar aqui, e aí? E vai deixando seu filho ali. Cada um sabe a sua necessidade. Mas a gente também tem que olhar o que é essencial e o que é prioridade. Se é só o material ou o espiritual. Né? E a família. Né? Tem a necessidade de eu comprar, de eu ir para esse part-time também, sabe? Então, assim, a gente está se perdendo por conta da riqueza, por não ter o controle sobre ela, sabe? E deixar com que isso tome conta da gente. E no final ele fala que os seus lucros foram um desastre na sua vida. A lição fala no final aqui. E vai ser. Porque a gente vai amontoar isso tudo, quando morrer vai ficar para quem? E quem vai fazer uso, fruto disso que a gente deixou? Eu tenho um amigo que ele comprou um carro de luxo, né, muito caro, que não é problema ele ter o carro de luxo, curtir. Mas ele é um cara, ele tem uma pegada na matéria que nem o plástico do painel, ele não quis tirar, não quer tirar. Não quer tirar o plástico do carro, certo? Então, assim, tem necessidade disso? Vai morrer, alguém vai usar o carro. Vai dar cavalo de pau, vai gastar o pneu do carro, vai bater o carro. Você está entendendo? Para que isso? A gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente conquista, mas não tem esse apego, gente. Estamos valorizando coisas erradas na nossa vida. Que lucro eu preciso para mim? Esse. Buscar conhecimento que me faça tornar uma pessoa melhor. Esse é o tipo de lucro que a gente tem que amontoar na nossa vida. Sabe? Não é só o do dinheiro. Isso é uma coisa que, infelizmente, muitos de nós só vão enxergar isso depois que partir. Que chegar lá e olhar o que trouxeste, né? O que fizeste da tua vida. Passamos uma vida inteira trabalhando, se matando para construir alguma coisa. Quando chega num momento, a gente vai gastar tudo para cuidar da saúde. Quantas pessoas... Eu conheço pessoas aqui, eu convivi com pessoas. Uma mãe, certo? Que trabalhava com limpeza de casa para minha comadre. E essa mulher queria formar a filha dela, ela trabalhava exagerando na limpeza de casa no part-time à noite. Para ver, mandando dinheiro para pagar a faculdade da filha. Faltava 3 meses antes dela ir, da filha se formar, ela foi para o Brasil e essa mulher só comia pão com mortadela e bebia água. De manhã, na hora do almoço, à noite para juntar dinheiro. Eu não estou mentindo, eu convivi com essa mulher. Ela foi embora para o Brasil. Quando chegou, faltando um mês, essa mulher descobriu um câncer na cabeça e morreu 2 semanas antes da filha dela se formar.
Valeu a pena? Ela formou a filha dela. Mas valeu a pena? Olha para vocês e observa realmente o que é que a gente está precisando. Que tipo de lucro? Sabe, eu acho que a maior riqueza que a gente tem na nossa vida é a nossa família. Os amigos verdadeiros que a gente tem do nosso lado. Uma vez fizeram uma pergunta, eu lembro de ter uma entrevista de Chico Xavier, e ele fizeram a pergunta, ele falando, contando a história dele, que a professora chegou para ele e perguntou o que ele queria. Ele tinha 7, 8 anos de idade e perguntou para ele, o que é que você quer ser quando você crescer? E ele humildemente respondeu, feliz. Aí a professora falou, não, você não entendeu a pergunta. Ele respondeu, você que não entendeu a vida. Tá me entendendo? 7, 8 anos Chico tinha. Estamos num patamar muito diferente do Chico. Mas essa é uma lição que ela não tem um preço. O ensinamento dela, né, numa conversa tão pequena, mas trouxe tanta coisa forte nas nossas vidas. Quantas pessoas têm casas gigantes e vazias? Cada um dentro do seu quarto, ninguém vê ninguém. Hoje nós acordamos não tomando um café da manhã com nossos pais, com nossos filhos. Porque eu vim de uma família onde eu lembro até hoje. A gente sempre tomou café da manhã junto, saía. Eu trabalhava perto, na época eu tinha 2 horas de almoço, 1 hora de almoço, eu trabalhava perto, voltava, todo mundo almoçava junto. E à noite, 6 horas da noite, estava todo mundo em casa para tomar café. E eu lembro que lá em Recife, em Rádio Recife, 6 horas da noite, eu tocava Ave Maria. Então estava todo numa mesa, escutava Ave Maria, fazia o Sal da Cruz e ia tomar o café, jantar. Eu falo isso para vocês agora, eu vejo na minha cabeça aqui a cena, eu sentado com a minha família. Hoje eu não tenho isso aqui. A minha família, que eu falo lá, né? Antes de ser casado, porque hoje minha família é outra. É minha esposa, meus filhos. Hoje eu vivo isso. Infelizmente eu não tenho como tomar café da manhã com eles. Eu não tenho como almoçar com eles, por causa do horário de trabalho aqui é diferente. O tipo de profissão que eu faço hoje, que nós fazemos. Mas pelo menos à noite eu sempre estou. Eu, minha esposa, meus filhos, a gente está jantando junto, conversando. Final de semana, vai fazer alguma coisa. Hoje não, são adolescentes, tem uns amigos dele, não quer sair com velho, né? A gente já está velho. Pai e mãe, né? Não quer andar com a galera deles. Eu vou estar com a minha galera, né? Então, assim, de jovens e idosos, vamos dizer assim, porque para eles, né, a gente já está velho. Mas faz parte da vida. Mas a essência de tudo que eu vivi, dessa riqueza, isso é riqueza. Você tomar café da manhã com seus pais, com seus filhos, estar perto da sua família é riqueza. E muito de nós só reconhece isso depois que perde. Quando a gente sai de lá, que chega nesse país aqui, a gente vem buscar dinheiro, riqueza, e a gente descobre que a maior riqueza a gente deixou lá. Nossa família, nossos pais. Infelizmente, muitas dessas pessoas, a gente não vai voltar e está lá esperando a gente de braços abertos. Muitas delas. Mas eu, Rafael, eu aproveitei todo o momento da minha vida com a minha família. Eu tenho isso guardado dentro do meu coração. Isso não tem dinheiro nenhum que pague. Todos esses momentos que eu vivi com a minha família, essas memórias, né? É tanto que eu lembro. Eu tenho 25 anos aqui nesse país. 25 anos que eu não vejo minha família. Quantas pessoas da minha família desencarnaram que eu não pude estar lá para dar um abraço. Em 2008, perdi meu irmão mais novo, com 30 anos de idade, deixou uma esposa e uma filha de 5 anos de idade na época, 4 anos e meio. Eu tive que ligar para meu pai para dar a notícia que ele perdeu o filho. Tá me entendendo? Eu não pude dar um abraço no meu pai.
É nessas horas que a gente fala: valeu a pena vir para cá? Valeu a pena conquistar todo esse tesouro? Qual o lucro verdadeiro de tudo isso? O dinheiro ou espiritual? Os valores sentimentais? Não que eu não valorizasse nenhum disso, sempre valorizei. Sempre. Mas isso, quando acontece isso, a gente reflete mais. Porque isso mexe muito com a gente. Então, olhem no que vocês estão investindo. O investimento material e o espiritual. Veja o que é prioridade na vida de vocês. Porque no final, vai estar lá Jesus falando da seguinte forma: porque teus lucros foram perdas desastrosas, e o que tens ajuntado, para quem será? Essa foi a pergunta que ele fez. Para quem será? Tenham cuidado com a riqueza que vocês buscam, gente. Porque isso pode ser a perdição de vocês também. Se vocês não tiverem cuidado com as escolhas que vão fazer. Meu tempo acabou. Eu quero convidar vocês a gente elevar o nosso pensamento ao Pai Maior. E agradecer a Ele a oportunidade que Ele está nos dando, a cada um de nós, de estarmos aqui mais um domingo. Mestre, infinitamente eu te agradeço pelo dia de hoje, pela minha vida, pela vida de cada um aqui presente. Peço, Jesus, o teu auxílio para o entendimento de todas as palestras, através dessa abertura do Livro dos Espíritos, do Evangelho. Que essas mensagens de hoje venham tocar o nosso coração e transformar o nosso ser. Ensinar a sermos fortes, a caminhada contigo. Ensinar-nos a praticar a caridade com nós mesmos e com os nossos irmãos. Que a tua paz, o teu amor esteja presente em nossa vida, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, o Livro dos Espíritos está com o nosso irmão Luiz. E um bom dia a todos e muito obrigado, gente. Bom dia a todos. Queremos primeiramente agradecer a todos que estão vindo aqui pela primeira vez e também aqueles que já vêm há muito tempo, né, já são parte da casa. Estamos nós trabalhando sempre e buscando no entendimento do que a doutrina espírita nos dá, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos da nossa manhã de hoje. Nós vamos dar continuidade a respeito do capítulo 2, da parte da lei de adoração. Lembrando a todos que o Livro dos Espíritos é um livro de estudos, onde todos podem participar, tá? Dentro do estudo que nós estamos fazendo. Antes de mais nada, eu quero dizer a todos, depois das nossas modificações que fizemos, o caderno de vibrações está aqui, vocês estão à esquerda de vocês, tá bom? Ele não está lá mais lá fora. Então, as pessoas que se sentirem na necessidade de colocar o nome de um ente querido, possam se dirigir ali, ficará bem mais tranquilo. Mas, por favor, mantenha o caderno naquela mesa, tá bom? Para que outros possam ter a oportunidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos e o item que nós vamos entrar agora é a respeito da adoração exterior. Quando dizemos exterior, o que nós podemos ter de conceito a respeito de exterior? Eu fiz um ato que todos viram, não foi? É aquilo que é visível. Certo? Então, todo ato
estarmos sendo vistos e aquelas pessoas nos olham e veem como se nós fôssemos o ídolo deles, né? Nós vemos praticamente a parte exterior dessa criatura, muitas das vezes. E Kardec, como sempre, instigador e perspicaz nas suas colocações, ele pergunta aos espíritos que fizeram parte da codificação a seguinte pergunta, que está a 653. Precisa de manifestações exteriores à adoração? E o termo adoração, a palavra adoração, se nós formos no dicionário, nós vamos buscar a respeito de adoração, veja só. Eu estou pegando o que está referente à Bíblia, tá bom? A adoração não apenas mostra o nosso amor e a nossa devoção a Deus, mas também nos dá força para guardar seus mandamentos. Por meio da adoração, nosso conhecimento e nossa fidelidade aumentam. Se colocarmos qualquer coisa ou pessoa acima do amor a Deus, estaremos adorando essas coisa ou pessoa. Certo? Então, ele está colocando, Kardec está realmente falando a respeito dessa adoração ao Criador. Tá bom? E nós, como criaturas que ainda somos muito ligados a essa matéria, porque nós precisamos de algo tangível para nos manifestarmos em relação ao que nós consideramos divino, nós vemos nos termos antigos da história, os povos antigos faziam as suas adorações aos efeitos da natureza, né? Tinham muito isto, adorava sol, lua, o trovão, outras coisas que ele não tinha capacidade de estar consciente do que se referia a essas forças que estavam acima do conhecimento. E quando nós temos essa essência divina dentro de nós, que já conhecemos através do que o conceito da doutrina espírita nos traz, vai nos mostrar uma outra coisa, não é mesmo? O entendimento muda. Mas Kardec faz essa questão, esse questionamento para que nós possamos ter uma ideia do que os espíritos superiores nos dão a respeito do que é realmente adorar exteriormente, tá? E a resposta que eles nos dão é: a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Interessante se nós observarmos como é que nós vamos ver Deus tendo a toda a criatura humana o seu olhar. Para nós que somos ainda muito espíritos que temos uma concepção muito tênue de Deus, muito primitiva, ainda é incompreensível nós termos essa adoração, esse sentimento que Deus está nos vendo todos os momentos. Talvez, isso é um conceito que eu tenho na minha mente, é como Deus nos vê todos os momentos, nos auxiliando a preservar a vida física, principalmente quando estamos encarnados, fornecendo ar, fornecendo água, fornecendo todos os recursos que nos são tangíveis, que permitem que o Espírito se manifeste no mundo material. Isso está cuidando de nós, dos seus filhos. É um conceito que nós temos, pessoal, tá? E quando não satisfeito, Kardec coloca um outro aspecto. Será útil a adoração exterior? Agora ele foi um pouco mais fundo, né? Será útil a adoração exterior? Kaique, nós estamos assim, frente a frente. O que você acha? Uhum. Vai.
que sente a necessidade de adorar exteriormente, igual em outras religiões, eles ficam santos, as imagens, enfim. Talvez seja Eu peguei o Kaique aqui porque eu estava de olho nele, né? Mas o que ele respondeu faz sentido, sim. Olha o que os espíritos superiores nos respondem. Diz assim: sim, se não constituir num vão simulacro. O que é um simulacro? É aquilo que é um subterfúgio, me foge a palavra agora nesse momento. Um artifício, uma coisa artificial, certo? Você adora exteriormente, mas da boca para fora, vamos colocar assim. E eles continuam: é sempre útil dar um bom exemplo. Sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Olha que puxão de orelha, né? Aqueles que se sentem líderes, aqui eu interpreto que aquele que se sente líder ou conduz algumas instituições, vamos tratar de instituições espíritas, nós somos no Casa Espírita. Aqueles que se sentem que é o rei da verdade, é o dono do conhecimento, mas não preza pelo exemplo, esse está usando de um simulacro para conduzir pessoas que muitas das vezes vêm sem conhecimento nenhum do que é o que eles estão vindo pela primeira vez e acabam sendo levados ao seguir aquela pessoa, cegamente. Certo? Então, o que concerne à doutrina dos espíritos é o conhecimento. Por isso que sempre quando estamos trabalhando, principalmente nessa área do estudo de livros espíritos, ou seja, nós aqui, que estamos aqui vindo à frente, como eu, Diene, que vai vir agora, está dando o seu parecer daquilo que está lendo. Certo? Por isso que a doutrina espírita, ela nos mostra, conheça, estude. Por isso a necessidade de olhar e ver aquilo do qual aquela pessoa que está ali explanando está sendo coerente com o procedimento que ela está tendo. Não somente aqui na Casa Espírita, mas em qualquer lugar que nós estivermos. Alguém já foi pego assim, de surpresa, você está num lugar e fala assim: não, eu te conheço. Lá da Casa Espírita. Se estiver fazendo coisa errada. Que exemplo nós estamos dando? Né? Então, por isso ele fala assim: mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Imaginemos nós estando sendo questionados no lugar público, nós estamos sendo vistos. A pessoa fala: poxa vida, eu não vou lá mais não, porque aquilo lá não mudou aquela pessoa. Fala da boca para fora e não tem o exemplo para dar. Então, nós observamos que dentro do conceito que nós temos dentro da doutrina espírita é estarmos coerentes com aquilo que estamos explanando e com aquilo que nós temos conhecimento. Porque se assim não for, nós estaremos usando de, como ele diz, instrumentos artificiais, simulacros. Por isso que quando nós vamos pegar um ponto do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, ele fala a respeito, Kardec fala a respeito dos bons espíritas. É o item 4.
Ele diz assim: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos. Aqui ele está falando ao item anterior, que é o homem de bem. Tá bom? O Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Nós estamos baseados no quê? Na lei do Cristo, na lei moral, na lei divina, que o Cristo nos trouxe, não é isso mesmo? Ou, se os apreendem, não os aplicam, nem o alcance, desculpe. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuía isto? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma, e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direito à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Então, veja só, quando ele vai nos colocando, eu estou lendo alguns tópicos também. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observam. Isso é aquilo que é material. Enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. E ele vai colocando um aspecto aqui muito interessante, que fala aqui: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Por que eu estou lendo isto? Porque nós vemos que muitas das vezes nós somos levados a esse tipo de adoração exterior, dentro da própria casa espírita. Dar ênfase a alguém, a um orador espírita, a dar coisa, fulano é isto, é aquilo, tal. Nós sempre cultuamos a pessoa que está aqui à frente. Mas e os atos cotidianos? A sua essência moral é compatível com aquilo que está sendo dito por ele, explanado por ele? Aí que vem o senso moral. E aí que vem aquela história que ele falou: reconhece-se o verdadeiro espírita pela capacidade de domar as suas más tendências. Vocês me conhecem por dentro? Que tendências eu tenho negativas ainda para tolher, para trabalhar? Certo? É nesse sentido. Nós temos que observar que, quando os espíritos superiores nos trazem essas mensagens, eles falam assim: olha, aquele que está trabalhando incessantemente em direção ao bem, ele está indo no caminho correto. Não o idolatre. Não dê a ele chance dele expor as suas más tendências, idolatrando-o, adorando-o em excessividade. Porque o nosso orgulho ainda fala mais alto em uso, velho. O orgulho negativo. Né? Algum questionamento? Porque aí nós vamos passar um pouco para o que Miramês nos coloca a respeito também.
Turma calada. Não me deixe falando sozinho, hein? Nicole parece que abriu. Bom, falou não, Nicole? Eu não. Então tá bom. É importante nós observarmos que o que traz também Miramês, que vai de encontro ao que foi dito por Allan Kardec e pelos espíritos da codificação. Deixa eu só me situar aqui, tá bom? Vamos ver o comentário de Miramês. Eu não costumo pegar Miramês por muitas coisas e nem leio geralmente todo o tópico, tá bom? Mas aquilo que vai de encontro àquilo que nós estamos realmente trabalhando. Adoração exterior, ele diz assim: os povos primitivos não têm outros meios do que a adoração exterior, aquilo que nós estávamos falando no início. Que força da natureza nós podemos ver? Eu não consigo domar, então alguma coisa é maior do que eu. Então eu vou me dirigir a ela com respeito e principalmente temor. Medo, muitas das vezes. Os povos primitivos eram muito ligados ao medo, né? Quem lembra de alguns livros, alguns filmes que os sacerdotes antigos, que principalmente os incas, usavam dos eclipses para atemorizar o povo? Tinham conhecimento da astronomia. Aí tinha mais ou menos o conhecimento, tal momento o sol vai... Eu tenho condições de apagar o sol. Por temor, as pessoas obedeciam, porque ocorria aquele momento. Não é mesmo? Os povos primitivos não têm outros meios do que a adoração exterior, e ela serve para eles devido aos seus limitados conhecimentos sobre a verdade. Não podemos exigir uma adoração em espírito e verdade de que não pode dá-la. Seria violência com o tipo de vida e evolução que ele comporta. Aqui ele já está colocando não julgarmos aqueles que fazem o tipo dessas adorações, tá? Porque não cabe a nós, no estágio em que nós estamos, pelo conhecimento que adquirimos, julgar alguém por estar nesse patamar de sentimentos exteriores. Porque, de acordo com que nós temos conhecimento da doutrina espírita, nós espíritas hoje, estando espíritas hoje, já viemos de um passado dentro das próprias religiões antigas. Nós tínhamos certos hábitos. E esses hábitos ainda nos interferem e muito nos nossos atos. Muitos de nós ainda temos os hábitos do passado. Temos ou não temos? As nossas tendências, os nossos hábitos, muitas das vezes, está intrínseco ao nosso passado. E se nós um dia tivermos um pé em qualquer grupo religioso que seja do passado, nós vamos estar, sim. Eu conheço uma pessoa muito íntima a mim, que ele tem um hábito de estar sempre com alguma coisa, caneta, alguma coisa, sempre movimentando dessa forma. O que lembra isto? O terço. E ele diz, eu tive um pé, acho que na religião católica do passado.
Então, ele tem esse hábito. É interessante, se você parar para observar, ele mesmo fala. Nunca fui católico nessa atual encarnação. Agora, o que fica em nós, se nós, de uma encarnação passada, dentro de um conceito religioso qualquer, o que ficou em nós no aspecto moral? Também vai ser um agregado ao nosso espírito, que é imortal. Por isso que se torna natural um hábito de alguém que já está muito constantemente a ter essa característica de estar fazendo o bem. Rafael citou muito bem Chico Xavier aqui. Mas Chico Xavier também não foi algum tempo espírita, espírito já no meio religioso? Divaldo mesmo mostra no livro, nas palestras que ele fala a respeito do Máscara, não mostra um espírito obsessor dele? De onde surgiu esse aspecto da obsessão que ele exercia sobre Divaldo? O que era? Divaldo era vamos colocar, eu não me lembro bem o que, na hierarquia que ele ocupava na época. Ele estava encarnado em 1630 e alguma coisa. Ele era o superior hierárquico àquele do qual tinha que receber uma advertência. E essa advertência que, na época de Divaldo, nessa condição de superior hierárquico, aplicou a ele, fez com que ele não perdoasse. E acabou perseguindo ele por várias e várias encarnações, até culminar nessa encarnação atual dele. É isso mesmo? Então, nós estamos ligados a um sentimento do passado, que a religião nos mostra de onde nós estávamos nela. Por isso é importante nós observarmos que a lei de adorar a Deus, como foi dito, está naquela verdadeira que é a adoração interior, um sentimento que nós vamos carregar para o resto da nossa existência, que é eterna. Por isso, os ídolos passam. Nós passamos também com os ídolos, porque é matéria, nós estamos aqui. E Miramês continua: não deves criticar os adoradores de Deus que se servem dos meios materiais para fazê-lo. Se já conheces o Pai e sentes a necessidade de adorá-lo pela gratidão, na pureza do amor, faze-o pela tua altura espiritual já conquistada. Quem mais aprendeu deve ter mais tolerância para com os ignorantes. Esse termo ignorante, muitas vezes as pessoas ficam colocando ela num tom pejorativo, não é mesmo? Mas é aquele que conhece menos, tá bom? Não há o aspecto aqui de falar, você é um ignorante, em tom pejorativo, mas é o ignorante de não conhecer, certo? E aí ele vem colocando: quem mais? Um professor não deve exigir de um aluno, nos primeiros cursos, o que os universitários já conhecem. A lei dos afins são as melhores em todos os campos de vida. O aprendizado é gradativo. A doutrina dos espíritos apareceu no mundo como sendo a terceira revelação e, como tal, mostrar-nos as leis mais claras, nos despertando para uma vida mais pura. Assim acontecendo, oremos e ajudemos aos que se encontram na retaguarda da filosofia divina, que nós também precisamos dos que se encontram à nossa frente. Encarnados e desencarnados, entrelacemos as mãos, porque somos todos elos da divina força de Deus em busca da luz. Isto é, todos nós estamos aprendendo, em cada estágio. Por isso, o aspecto moral, que nós temos hoje um conceito dentro da doutrina espírita,
não nos revela nada de novo em questão de amor, bondade, humildade e perdão. Tá? Simplesmente ela nos mostra que essa lei é imutável, porque é uma lei divina. Tá bom? Sei que vocês não quiseram falar nada. Acho que é o frio que está iniciando, está todo mundo pensando no inverno, né? Não é mesmo? Nós vamos dar prosseguimento às nossas atividades da manhã, trazendo a Ediene, que vai fazer o Evangelho para nós. Obrigado e um bom dia a todos. Bom dia. Para quem não me conhece, o Luiz já me apresentou, né? Eu sou a Diene, estou com o Evangelho de hoje. E é interessante, o Luiz estava aqui falando no Livro dos Espíritos, sobre a questão de vir aqui à frente e falar, né? E a gente ser exemplo daquilo que falamos. E eu fiquei assim um pouquinho intrigada, porque o nosso Evangelho de hoje é o capítulo 9, e no item 7, Instruções dos Espíritos, a paciência. Interessante, né? É a paciência, gente. E eu sei que Joana de Ângeles, ela nos disse que a paciência, ela é a ciência da paz, né? Mas eu quis saber o que o dicionário nos fala sobre a paciência. O dicionário ele vem falar que a característica da paciência é de quem não perde a calma. Quem se enquadra aqui? Quando eu li isso aqui, a característica de quem não perde a calma, eu falei, morri na largada. Não tem, porque eu não tenho paciência. Então, e eu vou ter que falar desse evangelho. E eu escolhi o tema veio para mim há algum tempo atrás. Já tem o quê? Mais de 30 dias que eu estou estudando esse tema, esse evangelho, a paciência. E em alguns momentos, eu falei com Jesus, Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor quer que eu fale sobre a paciência? Eu acho que eu vou mudar esse tema, é melhor para todos, inclusive para mim. Como diz o Luiz, nós temos que vir aqui à frente e dar exemplo daquilo que falamos, né? É complicado, mas aí o dicionário, ele me animou mais um pouquinho. Ele falou assim, virtude que faz alguém suportar algo sem perder a calma, aguentar com tranquilidade uma eventualidade, tristeza, ação maldosa. Aí ele me animou nessa parte aqui, ó. Faculdade de não desistir facilmente, de perseverança, de constância. Ou seja, se você perseverar e ter fé, nós vamos conseguir a paciência. Falei, opa, já posso voltar para a largada e começar de novo, né? Então, o item 7, ele começa falando assim, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. Então, aqui, essa mensagem, ela vem falar que, diante dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das aflições que nos cercam o dia a dia, nós não podemos nos afligir. É que se nós nos posicionarmos de uma forma serena, de uma forma pacífica e sem ansiedade, o que eu acho muito difícil, aqui, que estejamos todos nos encaixando aqui, nós estaremos nos auxiliando de forma bem construtiva. Mas, para isso,
a nossa ação diante das adversidades é a nossa posição de serenidade, né? E não de ansiedade, não é isso mesmo? E de forma a entender que muitas coisas que acontecem, né? Muitas coisas mesmo com o nosso desempenho na vida, elas devem acontecer. E elas vão acontecer independente de nós querermos ou não. E por mais doloroso que isso pareça, gente, a situação, ela é para o nosso bem, sempre, sempre. Então, nós temos que ter a paciência de entender que estamos sendo preparados. Então, quando vêm as aflições, é uma preparação do nosso espírito, para o nosso espírito. Veja, por exemplo, o exemplo que Jesus tantas vezes citou na Bíblia, o exemplo da semente, que tem tempo certo para produzir o fruto, não é isso? Assim somos nós. Ao invés de maldizer, de nos irritarmos com a situação, de desesperar, nós temos que fazer o que diz a mensagem. Bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sedes pacientes. As dores são para nos preparar para esta glória celeste, para onde todos nós estamos destinados um dia. Não é isso? Então, Deus, quando Ele nos olha, Ele não nos vê a nós. Deus, quando Ele nos olha, Ele vê a Jesus. Porque Jesus passou por todas essas aflições que já passamos no passado, estamos passando, ou talvez ainda iremos passar, não sei aqui o grau evolutivo de cada um. Jesus passou por tudo isso e hoje onde Ele está? Nessa glória. Então, Deus, quando Ele olha para nós, Ele não nos vê a nós, Ele nos vê como a Jesus, porque um dia estaremos lá, né? E para que isso aconteça, é preciso o quê? Carregar dentro de nós os atributos de Deus. E quais são os atributos de Deus? Deus é o quê? Deus é amor, não é isso? E o amor, ele é o quê? O amor é paciente. O amor é benevolente, misericordioso. Esses são os atributos de Deus. E para alcançarmos essa glória celeste, precisamos trazer esses atributos para dentro dos nossos corações, para as nossas vidas. A paciência, a benevolência e a misericórdia. É isso que nós precisamos trazer. Portanto, ter a paciência é viver a maneira do Cristo. Não foi assim que Cristo veio? Sem necessidade, Ele veio pelo quê? Pelo amor. Porque um dia Ele nos quer na mesma glória celeste em que Ele se encontra. Por amor, Ele veio nos auxiliar. Por amor, Ele veio nos trazer a paciência, a benevolência, a caridade, a misericórdia. Não é isso? E nós já conseguimos viver essa maneira do Cristo? Não. Mas Deus, Ele nos conhece, sabe das nossas limitações e conhece todos os nossos defeitos. Eles sabem, só Deus sabe verdadeiramente quem nós somos. Aquilo que o Luiz falou aqui, agora há pouco, vocês sabem o meu íntimo? Não foi isso que o Luiz falou aqui? Deus conhece verdadeiramente. Eu posso até dar um sorrisinho largo para você, eu posso dar até um sorrisinho suave para você, mas você não sabe o que se passa dentro do meu coração.
Mas Deus sabe, Deus conhece. E já conhecendo as nossas limitações, o que Ele é conosco? Paciente, não é isso? E já pensou se Deus conhecesse os nossos defeitos e agisse com nós do mesmo jeito que nós agimos com o nosso próximo quando nós conhecemos uma falhazinha dele, um defeitozinho pequeno? Se Deus agisse da mesma forma que nós agimos quando descobre um defeito no próximo, nós já não estaríamos aqui. Se Deus agisse da mesma forma, não estaríamos aqui. Porque nós, diante de defeitos alheios, temos uma postura assim, da não paciência. E ainda falamos assim, eu não tenho paciência para isso, não. Não dou conta. Eu mesma falei isso aqui domingo passado, eu acho, não é para mim, eu não tenho paciência para isso. Está entendendo, gente? Como é complexa essa questão da paciência? Mas, para nossa felicidade, Deus é amor. Graças a Deus que Ele é paciente. O amor de Deus, Ele é paciente e sabe esperar a hora certa de cada um de nós. Cada um de nós vamos ter o nosso momento. O amor de Deus é misericordioso porque a gente não merece ainda por causa dos nossos defeitos, mas mesmo assim, Ele faz por nós o tempo todo. 24 horas Ele trabalha a nosso favor. Por isso o amor dele é misericordioso. Deus é benevolente para com todos, porque perdoa e nos dá sempre novas oportunidades de corrigir os nossos erros. Again, and again, e de novo, e de novo. Como num jogo de videogame, né? Game over. Pode reiniciar, começar de novo. Não é assim? Então, a paciência de Deus é para nos dar o quê? O direito de atrasar. Sim, nós temos o direito de atrasar um pouquinho. Nem sempre. Nós temos o direito de atrasar, sim. De estacionar? Sim. Mas chega um momento que nós temos que caminhar, não é isso? Então, a paciência de Deus, ela dá o tempo para a gente crescer. Então, quando a gente estaciona, Deus está nos dando tempo para a gente amadurecer, sem interromper as etapas, porque todos nós vamos passar por etapas. Então, a paciência de Deus, ela nos dá esse tempo, desse amadurecimento, desse crescimento, a que todos nós estamos destinados. Não é isso? E em cada etapa, nós já caímos muitas vezes, erramos muitas vezes, acertamos outras vezes, não é isso? E com isso, hoje, na atual encarnação que estamos nela, nós somos o quê? O acúmulo de histórias que Deus nos deixou viver. De vidas passadas, dessa própria vida. Nós somos o acúmulo de tudo isso. Histórias de vidas passadas e desta vida mesmo. Nós vamos acumulando. Nós somos esse acúmulo. Erramos, acertamos, decidimos errado. Quem aqui nunca tomou uma decisão errada na vida? Parabéns. Porque eu já tomei muitas decisões erradas na minha vida. Então, nós carregamos essas histórias, essa bagagem de vidas, né, conosco. Sejam elas boas, experiências boas, sejam experiências ruins, elas estão com nós. E Deus é paciente, porque Ele nos deixa viver as crises das nossas escolhas. Então, as dores nada mais são do que
crises das nossas próprias escolhas e não maldade divina. Não é isso? Para que ele nos permite? Para que possamos nos tornar fortes e assim caminharmos com saúde moral. Porque quando estamos caminhando doentes moralmente, o caminho se torna um pouco mais difícil. A chegada, ela vai se tornar um pouco mais longa. Então, vem as dores para nos polir, para nos fortalecer, para curar a nossa moral adoecida. Então, as dores, entendemos que é um remédio, por pior que nos pareça. Por pior que nos pareça, por pior que esteja doendo, acredite, Deus é amor. Ele não nos quer ver sofrendo. E o amor é paciente e está esperando a etapa de cada um, o tempo de cada um. E se nesse meio tempo é necessário que doa um pouquinho, é para o nosso bem. É para o nosso bem. E Deus é paciente para respeitar todos os nossos processos. Nós vamos ter o processo de chorar, de sorrir, de crescer, de estacionar, de errar, de acertar. Todos nós temos. Já passamos por isso. Olha onde estamos. Não é mesmo? Então, a mensagem, ela segue falando: a paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, perdoar e ter paciência com quem caminha conosco não é uma tarefa fácil. Alguém concorda? Na nossa caminhada, e nós não estamos... Aqui a mensagem não se refere somente a quem caminha conosco dentro da nossa casa, na nossa família. É quem caminha conosco no trabalho, na vida. Na vida. E ter paciência com esses irmãos de caminhada não é uma tarefa fácil. Muitos desistem, dizendo que eu não quero paciência para essa vida. Eu mesma falei isso muitas vezes no passado. E depois desse estudo da paciência, eu já mudei o meu conceito. Eu já mudei. Foram várias as provas ao dia que eu passei desde o primeiro dia que eu escolhi esse tema. Foram várias. Foram várias que foram sendo colocadas. Eu quase que, igual falei para vocês, quase mudei o tema do estudo. Quase, porque era coisa assim que eu pensava, não, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. É muito para mim. Mas no final eu persisti. Eu vou persistir. Sabe por quê, gente? Porque eu entendi qual a mensagem que as provas da paciência estavam me trazendo. Eu não estava compreendendo a mensagem. A mensagem da paciência não é alguém falar alguma coisa comigo ali, eu perder a paciência e... Isso também, A gente não pode estar perdendo a paciência assim. Mas eu entendi que as provas, Deus dá a prova da paciência em determinado assunto, em um termo específico. Se Deus te deu essas provas,
situações irritantes, seja o que for, é porque nós já estamos prontos. Para isso, você já consegue ter paciência. Porque Deus não dá prova para ninguém sem ter preparado a pessoa. Não é verdade? Ninguém. O professor dá uma prova para o aluno sem antes preparar. Me diz, Aide. O professor não dá, quem dirá Deus. Então, quando eu dizia, eu não vou fazer, Senhor, as provas estão demais, tá repetitiva, a mesma situação todos os dias, 2, 3, 4 vezes, tudo porque o Senhor me deu o tema da paciência para falar no centro. Jesus falou comigo, não, minha querida, é para te mostrar que para esse assunto você já tem capacidade de ter paciência. Olha o que eu estou te dando, é só esse, não estou colocando outros que você ainda não está preparada para ter paciência. Então, as provas só surgem em nossas vidas porque estamos prontos. Podemos fazer a prova. Pode fazer sem medo. Vai com fé, com coragem, você é capaz. Porque se não fosse capaz, a prova não estaria batendo na sua porta. Se chegou é porque está pronto, vocês estão prontos, estamos prontos. Aí eu entendi a mensagem. Falei, verdade. Aquilo que se repetia 3, 4 vezes ao dia comigo, eu comecei a fazer 3, 4 vezes ao dia com paciência. E me irritava no começo. Hoje é tão natural que a pessoa nem consegue perceber que ela não me irrita mais. Aquilo, se me perguntar a mesma coisa 10 vezes ao dia, eu vou responder as 10 vezes ao dia. Com paciência, porque nisso eu já posso, eu já sou capaz. Porque foi isso que a mensagem veio me ensinar. Não é isso? Então, as situações que se repetem várias vezes é para isso, para te dizer, você consegue. Nós vamos com isso nos tornar o pai da paciência? Não. Diene, você agora virou a paciência em pessoa. Não, não virei. Eu tenho muito que aprender ainda. Tomara que espere um pouquinho mais para me ensinarem. Eu já aprendi, me dei mais um tempinho para as outras. Eu preciso respirar para as próximas. Não é assim? Então, quando somos pacientes, né? Quando somos pacientes com as etapas do nosso próximo, que ele entrou na sua vida, para quê? A mensagem falou, para nos ensinar. Assim como Deus é com as minhas, o resultado ele vai ser sólido e duradouro. Então, nessa situação que eu aprendi a ter paciência, ela é sólida para mim agora. E vai ser duradoura, porque eu não vou mais perder a paciência por causa dela. Acabou. Essa não me pega mais. Entenderam a mensagem? Como é nas nossas vidas? E se fizermos uma reflexão do nosso dia a dia e começarmos a colocar isso em prática, como eu fui obrigada a colocar, porque eu fui, assim, meio que, eu vou dizer, forçada. Com amor. Né? Porque a paciência é o amor de Deus agindo em nossas vidas. Não é isso? Então, a mensagem aqui, ela prossegue falando, a vida é difícil, bem o sei, compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas, picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. A falta de paciência
não nos deixa perceber que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Se você parar para olhar toda a sua vida e fizer uma reflexão, coloca, se preciso, no papel, vocês vão descobrir que as bênçãos foram muito maior do que as dores, do que talvez essa dor que você está sentindo momentaneamente. As dores são momentâneas. As provas são momentâneas, as dificuldades são momentâneas. Tudo passa. Não é até a alegria, não passa? A gente não fica alegre 24 horas. Não tem como. Não é mesmo? Então, se até a alegria passa, quem dirá as dores? Temos que ter fé e esperança, perseverar, que a gente vai ter a paciência de esperar as dores passar, nos movimentando, é claro. Porque sem a nossa parte, ela pode demorar um pouquinho mais. Não é isso? Então, ela segue falando assim, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Então, olhemos para Deus, ao invés de abaixarmos nossa cabeça, encostar no chão e lamentar. Ai, como eu sofro. Ao invés disso, levante a cabeça para o alto e veja que temos um Deus que é amoroso, cuidando de nós. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sedes cristãos. Esta palavra se resume tudo. Um espírito amigo, Havre, é Havre, Fernando? Havre? É porque o Fernando tem uma pronúncia perfeita, gente, de francês. Eu amo. É 1862. Olha só. Jesus não tinha nada para expiar. E ele veio. Então, por que nós choramos tanto? E olha que nós somos merecedores, é o que a mensagem fala. Não é o que está falando? Se eu expio, é porque eu plantei. Não tem como. Não é isso? E Jesus, que nada merecia passar por isso, não passou e sofreu muito mais. Então, é coragem, o que diz a mensagem. Coragem para enfrentar as dores. Não baixar a cabeça é ter fé no Criador, nesse Deus amoroso, paciente, benevolente, misericordioso. É só nos lembrarmos sempre disso. Olha como Jesus é paciente. Tem um momento lá na Bíblia, ele falou assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo e lá farei morada. Olha a paciência do Cristo. Sendo ele o dono da casa, o dono do morador da casa, ele bate. Olha a paciência de Jesus. Ele bate, ele pede licença. Agora, depende de nós, porque ele está batendo a nossa porta todos os dias. Para curar, inclusive, essas dores, para nos trazer o remédio dessas dores que às vezes nos cercam. Não é mesmo? Para melhorar, para nos fortalecer, para uma vida futura. Então, é com essa mensagem, gente. Nós devemos nos lembrar que a ausência de paciência
ela tira o amor da nossa receita. Então, é com esta mensagem, nos lembrando que nós precisamos da receita, do amor na nossa receita. E se perdermos a paciência, retiramos. Então, que cada um consiga pensar melhor, olhar a falta de paciência por um outro ângulo, com o olhar misericordioso de Deus que é paciente com todos nós, nos lembrando disso, tá bom? E é com essa mensagem que nós vamos terminar o nosso evangelho de hoje,